Eu fui influenciado por isso e eu construí um caráter ou um sistema de crenças por conta do que eu vivi, do que eu passei. É um jeito de perceber a vida. Eu não percebo assim. O meu ponto de vista é o seguinte. E aí você falou, a gente tem aqui, você viu, né, um espaço xamânico e tem um ritual no xamanismo que é uma cerimônia justamente sobre isso. Você falou, me fez lembrar. Você coloca à disposição aquilo que você tem mais apego de objeto material. Aqui em cima tem um tambor xamânico enorme. Numa cerimônia, o Samuel, que estava aqui, que você conheceu, ele tinha um tambor que era o xodó dele, caríssimo. E era ritualístico. Ele foi lá e pôs o tambor à disposição. E isso é algo muito bacana, porque trabalha justamente essa questão. Achei muito legal você ter falado sobre isso, porque a gente vê, né, muitos exemplos. A pessoa guarda porque em algum momento aquilo foi caro. Às vezes são coisas que nem estão mais sendo usuais. Um brinquedo. Que nem meu último desapego foram uns bonecos que eu tinha lá. Pô, vou fazer 40 anos já. Tinha uns bonecos guardados lá. Eu olhava para aqueles bonecos e falava, um dia eu vou ver o que eu vou fazer. Falei, quer saber? Daqui. Peguei, achei um cara lá que era colecionador, passei para frente. Esse é um exemplo. Outro exemplo é aquela pessoa que tem dó de passar algo para frente porque algum dia aquilo foi de grande valor. E isso é algo muito profundo. Isso é algo muito revelador que você falou, porque tá cheio de gente assim. E eu não me tiro disso. Você falou no lance de ter perdido a presilha. Teve um dia aí que eu derrubei uma garrafa de azeite no meio da cozinha. Aí eu não me preocupei que aquilo é difícil de limpar, que tinha vida. Só veio na minha cabeça assim, R$ 50. Sim. Vem de forma inconsciente, né? Vai pular o que faz sentido para você, né? Para cada um vai pular um negócio. Já vem aquele marcador de dinheiro, R$ 50 foi embora, assim, nem tinha utilizado o azeite ainda. Então isso é muito legal, eu gostei muito disso, porque todo mundo que está em casa vai se identificar em algum momento. Sim, e sabe o que é importante também, Fá? Gente, observar sempre a partir da emoção e não do fato. Porque se a gente se concentra no fato, a gente vai entender esse desconforto, que a gente pode chamar ali de apego, em relação a objetos. Só que a gente também precisa desapegar de situações, coisas não tangíveis. De novo, ontem eu dou o exemplo da minha vida o tempo inteiro, tá? Até porque eu gosto de conectar com os meus clientes, com os meus seguidores, mostrando para eles que a gente precisa viver o que a gente acredita, o que a gente fala, o que a gente estuda. Não é para filosofar, é para viver, é para pôr em prática todo santo dia da tua vida, a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Ontem eu fui na casa da minha mãe. Minha mãe já é idosa, tá com dorzinha no corpo inteiro, então, né, a gente tá procurando, assim, ver o que faz para melhorar e tal, dentro do possível. E aí eu vi, olhando a casa dela, assim, eu comecei a me sentir muito desconfortável, porque já tinha uma bagunça, porque já tinha uma coisa que não estava tão limpa quanto antes, já não tem aquele zelo. Aquilo foi me dando mal-estar, aquilo foi me dando... Eu falei, Paula, nada disso pode ter o poder de te fazer sentir mal. Então, o que está fazendo você sentir mal é alguma coisa que você não aceita. É alguma coisa que... O que você não aceita? Por que a bagunça te transtorna dessa forma? Por que alguma coisa que não está tão limpa te faz sentir mal? Você precisa desapegar desse critério do certo, de tal coisa tá em tal lugar, de tal coisa tá em tal... Cara, e o jeito que a tua mãe tá vivendo hoje é a plenitude dela. Ela pode estar em casa de pijama, é a casa própria dela, ela é aposentada. Então, assim, ela não vive o que você considera adequado, mas dentro das perspectivas dela, tá joia. Ela só não quer essa dor que ela sente. Mas de resto, ela não tá preocupada se o prato tá ali, se o tapete tá virado, se o sofá, se ela tá com o pijama tá rasgado. Ela não tá preocupada com isso. Ela tá à vontade na casa dela. Ela tá livre de tudo isso que talvez você esteja escravizada. Então vamos observar. E fui para casa refletir. Aí liguei para uma amiga que é terapeuta, né? Ela falou exatamente isso. Ela, pô, mas pensa que sua mãe na cabeça dela tá num sítio, tá lá largada, tá com a meia e anda com a meia pela casa, a meia vai ficar preta. E ela não tá nem... Eu falei, exatamente. O ponto não é ela, não é a casa dela, não é a sujeira ou a desordem. O ponto sou eu. Então, quando a gente aprende, porque isso é um treino diário, e isso não vai acontecer do dia para a noite, isso não vai acontecer com quem estiver assistindo quando acabar a entrevista, não se iluda. Isso é um treino diário. Eu preciso querer me entender, sem colocar o outro como sendo motivo do que eu sinto. Tua mãe não é motivo do que você sente, teu pai não é você. Então, a cada experiência que a gente vai tendo
qual sentimento se apresenta? Esse sentimento não está vindo, não está emergindo pelo que está acontecendo. Ele está emergindo por alguma coisa que já existe dentro de você e está pedindo socorro, está pedindo para ser vista, está pedindo para ser tratada. E o que a gente aprendeu na vida? A apontar o dedo e dizer, você me chateou, você me entristece, você me traiu. E, obviamente, no plano físico, isso pode ter acontecido. Mas, quando eu vou para a minha jornada interna, para o meu processo de cura, esse outro não pode existir. Ele foi apenas um instrumento de Deus para me mostrar alguma coisa que eu preciso resolver em mim. É isso. E em relação ao dinheiro, é a mesma coisa. É o que eu sinto. Como eu me sinto. Como eu me sinto diante de uma pessoa pobre? Pô, se eu não der, eu vou me sentir mal. Se eu não comprar um prato de comida. Bom, se você se sente mal diante de uma pessoa que você considera necessitada, automaticamente, quando você sentir que tem alguém superior a você, você vai achar que essa pessoa tem a obrigação de te servir de alguma forma. Ou ela deveria estar se sentindo mal por isso. Porque você colocou um certo. O certo é que quem tem mais dê para quem tem menos. Obviamente, quando você estiver numa posição inversa, você vai achar que essa pessoa tem que te dar. E se ela não te der, colega, é uma revolta, é uma rebelião. E aí o que acontece? Você sabota a tua prosperidade. Como? Quanto mais eu tenho, mais eu encontro pessoas necessitadas. Isso vai me drenar, isso vai me sugar, isso vai acabar comigo. Porque se eu tenho uma condição de que quem tem mais tem que dar, e eu começo a ficar irritada com o movimento que eu mesmo criei dentro de mim. Só que eu não tô entendendo isso. E o que eu faço? Quer saber? Eu não quero essa irritação. Então eu não quero. Ah, tem uma promoção. Eu falo que quero, mas não quero. Arrumo desculpa. O carro quebra. Eu passo mal. Acontece. Por quê? Porque no fundo eu não quero. Eu não quero porque eu não quero tratar, porque eu nem sei, né? Eu não quero tratar a dissolução desse sentimento que eu carrego. De que quem tem menos tem que dar para quem tá mais. Que vem lá de trás. Eu achava que meu avô tinha que ter dado pro meu pai. Meu avô era rico. Ele deu tudo pro meu tio. O dinheiro não é dele. Ele dá pra quem ele quiser. Quer queimar. Ele fez. Ah, mas não tenha mais. O dinheiro é dele. Ele é livre. Enquanto você não aceitar isso com a tua alma e falar pra ele, vô, o dinheiro é do senhor. O senhor que fez, o senhor faz o que o senhor quiser com ele. Se meu pai se sentiu rejeitado, meu pai tem que tratar a filha de rejeição dele. O dinheiro é seu. Quando você libera isso, o que você tá falando pra você? Eu sou livre para fazer com o meu dinheiro o que eu quiser. Se não tiver essa compreensão, você tá amarrado nessa ideia. E tem gente que ama estar certo, mais do que ser feliz. Então, se eu quero estar certo, eu quero continuar alimentando e nutrindo essa ideia de que o meu avô estava errado, sacaneou meu pai. Coitado do meu pai, meu avô é o crápula. E olha só, essa percepção lá de trás tá travando a minha prosperidade hoje. O que minha avó, o que o comportamento da minha avó com a minha mãe tem a ver com o dinheiro que eu ganho? Porra! Você julgou tua avó? Eu julguei. Por quê? Porque minha avó era a mulher que saía de casa todo dia para trabalhar, ganhar o dinheiro dela, passear e fazer o que ela queria e não olhava tanto para os filhos. Preferiu trocar de carro porque o trabalho exigia um carro bom, ao invés de dar roupa para minha mãe. Ah, é? Você julgou sua avó? Julguei, porque você achava que ela tinha que fazer o quê? Porque ela tinha que dar primeiro pro filho, depois para ela. É, você tem filho? Não, Deus me livre, não quero ter filho. Ah, você não quer? Por que será que você não quer? Você acha que você vai ter que dar tudo que é teu pro teu filho. Porque você julgou tua avó. E hoje esse julgamento te confronta o tempo inteiro. Então, a gente vai nessa linha de montar o quebra-cabeça, a gente vai 3 dias conversando aqui. Porque são infinitas possibilidades, como diz o Hélio. São infinitas. No nosso campo, no nosso universo pessoal, o que está travando a sua prosperidade podem ser várias questões. Só que todas elas são suas, estão dentro de você e podem ser observadas a partir da emoção. É como você sente. Até tem um vídeo do Hélio Couto que fala assim, dinheiro cai do céu, sim, lembrei disso. E ele explica, põe todo um aspecto interessante ali, uma codificação, e explica, e você me fez lembrar disso porque tem muito a ver com as pessoas hoje em dia acreditarem que a escassez delas é por conta do meio que ela viveu, por conta dos aspectos educacionais e das escolhas que os pais fizeram. Então tem um emaranhado de situações que quando você pega uma pessoa adulta bem frustrada em relação a isso, ela coloca esses pontos. E até uma frase que eu gostaria que você comentasse, que eu ouvi outro dia de uma senhora, ela disse assim, o dinheiro humilha a gente. Eu fui humilhada a minha vida inteira por conta do dinheiro. Aí eu gostaria que você comentasse
sobre esse aspecto do meio, da educação, da influência dos pais, né, que também são detentores de algum poder em relação à formação intelectual e também de crenças de um novo ser humano que chega. O que você diria para uma pessoa que falou tudo isso e ela finalizou com o dinheiro humilha a gente? Tá, então vamos lá. Vamos abrir essa conversa em dois aspectos. Primeiro, se você está aqui e você acredita que você é um campo de energia, que você é um campo que pulsa, que vibra, você precisa entender que antes de você, energia, se conectar a um casal para nascer, você precisava de compatibilidade. Então, se eu parto do princípio que foi a minha estrutura base que me condicionou, eu perdi o meu poder lá no início da coisa toda. Então, eu já comecei errado a minha conversa. Então, vamos ajustar o começo da conversa. O meu campo vibracional se conectou por afinidade a essa família. Então, sou eu que tenho estruturas similares a eles. Não são eles que me condicionaram a uma estrutura. Já começa por aí. Se eu nasci nessa estrutura, eu era compatível a ela. Primeiro ponto. Segundo ponto. Existem duas formas de você perceber a vida. E para você definir qual a forma você escolhe, eu sugiro que você observe a própria vida. Então, a gente tem costume de sair falando coisas. Só que quando você observa a vida como de fato ela é, as teorias elas caem por terra. Exemplo, você só vai prosperar se você estudar demais. Quando essa teoria cai por terra? Quando você vê alguém que não estudou nada e fez muito dinheiro. A teoria caiu por terra. Então, eu posso dizer que isso aqui é uma verdade absoluta? Não, ela é parcial. Você só vai prosperar se você for honesto, se você for espiritualizado, se você for íntegro ou fizer terapia. Eu vou para a vida conferir essa informação. Ela é genuína, real? Não. Tem um monte de gente que faz dinheiro e nunca fez terapia. Tem um monte de gente que faz dinheiro ateu. Tem um monte de gente que faz dinheiro e é desonesto. Tem um monte de gente que faz dinheiro e trai a esposa e faz dinheiro. Então essa teoria caiu por terra. O que a gente precisa aprender é usar as coisinhas que tem aqui dentro da cabeça. E como que eu uso? Confrontando a realidade. Você está me dando uma informação. Você só vai ter dinheiro se. Eu preciso ir lá fora e ver se o que você está falando é real. Eu preciso confrontar com a realidade. E aí você vai ver que 90% das teorias que você tem enfiado na tua cabeça sobre você só vai ter dinheiro se, elas vão se desmontar. E aí você começa a construir uma teoria que você traz a ideia e confronta com a realidade e você fala, opa, faz sentido. Eu sempre dou o exemplo de um pai de um amigo meu português, que ele é milionário, multimilionário, e vive como mendigo. Ele vive como mendigo. E aí você pega a pessoa que fala, você tem que desfrutar. Ele não desfruta, mas ele faz muito dinheiro. Então, se você me diz que para você ter muito dinheiro você precisa desfrutar, sua teoria cai por terra quando eu te apresento esse senhor. O que a gente precisa entender é que existem elementos que vão além de todas essas propostas que a gente fala. E se eu vou para a vida e confronto, eu preciso fazer cair por terra cada uma delas, cada uma dessas. Esse é um outro ponto. Aí eu defino, a partir disso, eu posso definir como eu quero perceber a vida. E qual conclusão eu chego? Existem duas maneiras. A primeira é, eu vou acreditar que fui influenciado pelo que eu vivi, pelas experiências que eu tive. Eu fui influenciado por isso. E eu construí um caráter ou um sistema de crenças por conta do que eu vivi, do que eu passei. Isso é um jeito de perceber a vida. Eu não percebo assim. O meu ponto de vista é o seguinte, eu tive uma jornada. A maneira que eu julguei, a maneira que eu interpretei a minha jornada, construiu o meu destino. E é uma forma completamente de compreensão da vida. Por quê? Eu posso ter passado o que for. O meu olhar sobre aquilo determinou o meu destino. Jesus fala isso. Quando o teu olhar ele é luz, tudo é luz. Perdão, tudo é luz. Se os teus olhos são trevas, quão grande trevas serão? Olha que preciosidade esta frase. Jesus não está dizendo assim, ó, você ao estar no paraíso vai ser iluminado. Você ao estar num ambiente gostoso vai ser luz. Não. Ele diz assim, se o teu olhar estiver limpo, você pode estar no inferno, você vai estar em paz. Se o teu olhar for trevoso, eu posso te dar o paraíso inteiro, você vai estar no inferno. Então o que ele está dizendo? O poder é teu.
O poder é teu. A forma como você enxerga as coisas, a forma como você capta, a forma como você vê, como você encara o que está diante de você, promove o teu céu interno ou o teu inferno interno. Então o poder é nosso. Só que nós condicionamos o nosso bem-estar ao que a gente vê e não a como a gente vê. Então, não interessa a sua história de vida para mim. Não importa. Mas, Paula, foi um abuso, Não importa. Eu vou pegar o que você viveu e eu vou mudar a forma como você enxerga o que você viveu. E quando eu transformo a tua forma de enxergar, eu mudo o teu sentimento. Quando eu mudo o teu sentimento, eu mudo tua vibração. E o caminho da transformação de vida é esse, não tem outro. Então, essa senhora que disse o dinheiro me humilha, ela enxergou coisas que ela viveu a partir desta perspectiva. Mas ela poderia ter vivido as mesmas circunstâncias e percebido de uma forma diferente. Então as crenças dela seriam outras, os sentimentos outros, e a vida dela hoje seria outra. Ficou claro? Consegui explicar? Sim, eu tô adorando esse bate-papo porque tá entrando em níveis muito interessantes. Quando a gente anda na rua e olha para as pessoas, né? Não sei se já aconteceu isso contigo. Outro dia eu tava com o Mihael no trânsito, falei para ele achou engraçado. Cada ser humano que você olha, pode ser que seja aquele único contato visual que você teve com ele. Cada um carrega um turbilhão de informações naquela mente, contas a pagar, crenças limitantes, dores emocionais, e você está aqui com as suas e ao teu lado, ao teu redor, milhares de questões flutuando, né? E muitas vezes, o caso dessa senhora, ela estava olhando só a dor dela, a dor do indivíduo, a dor de algo que ela passou, mas ao mesmo tempo jogando para um coletivo, dizendo: o dinheiro me humilha, o dinheiro é a fonte do problema. Ela transforma o dinheiro numa entidade, aquilo que eu te falei. Eu fiz uma live e eu chamava o dinheiro de João. Falei, vocês vão parar de falar dinheiro, vocês vão falar João. Vamos conversar sobre o João, beleza? Beleza. Como é que você se comporta em relação ao João? Você tá numa mesa... Ah, você ama o dinheiro, né? Fala pras meninas. Vocês amam o dinheiro. Ah, a gente ama, a gente quer ficar rico, né? Você chegou no jantar na casa dos seus pais. Ah, perdão, eu te interrompi, Rafael. Não, então já tinha, já. Você chegou no jantar na casa dos seus pais. Você ama o dinheiro, né? Amo. É o João, tá? Teu melhor amigo, dinheiro, João. Aí você chegou lá, a galera começa assim, nossa, sabe aquele casal amigo nosso? Menina, quando o João chegou na vida do marido dela, acabou o casamento desse cara. Onde o João chega é uma desgraça. Puta merda, mas é só o João chegar que o negócio... Aí o que você fala? Ah, é verdade. Onde o João chega... Ué, colega, você não acabou de falar pra mim que você amava o João? Como é que você aceita as pessoas dizerem que onde o João chega, ele estraga tudo? Então, peraí, você não ama o João. Você realmente acha que o João estraga tudo. Aí eu... Ai, meu Deus, Paulo, para de falar. Para de falar que eu já tô lembrando tudo que eu falo do João. E então eu não amo o dinheiro, é por isso que o dinheiro não vem na minha vida. Eu falei, pois é. Você tá numa conversa. Aí a pessoa fala assim, não, o João é importante, mas o João também, né? Não é lá que... Eu falei, imagina o João ouvindo isso. Imagina você ouvindo alguém falar isso de você. Você tá numa empresa, a pessoa fala assim, não, a Maria é muito legal, ela é bacana. Ah, a Maria também não é lá que... Porra, é claro que você não é tudo na empresa. Você é a Maria, você é a menina que emite nota. Lógico que você não é toda a empresa, mas você é a Maria que emite nota e tem o seu valor, como aquela que emite a nota. Eu não preciso dizer que você não é tudo te desmerecendo. Eu posso só te colocar no seu lugar. A Maria é maravilhosa, é a que emite a nota. Aí tem a Joana. A Joana é recepcionista. Eu não preciso dizer assim, a Maria não é tudo. Por que eu tenho que usar um termo pejorativo? Por que eu tenho que condicionar o dinheiro a esse lugar? Sabe? Para dizer que ele não é tudo. É óbvio que ele não é tudo. É óbvio. E ele sabe disso como energia. Ele é um componente. Mas por que eu preciso denegrir um componente para dizer que ele não é tudo? Minha Nossa Senhora. Quando eu tô falando do meu cabelo. Ai, meu cabelo tá tão bonito. Ah, mas cabelo, né? Cabelo não é tudo. Imagina você ser um braço. Peraí. Por que eu preciso levar nesse nível a conversa? Então, assim, observa. Você que tá aqui falando que é dinheiro, como é que você lida com o João nas suas conversas? O povo começa a falar de dinheiro. Você enaltece? Porque quando eu gosto de uma pessoa, eu falo, cara, João é uma pessoa incrível. Nossa, depois que o João veio pra minha vida, cara, sabe, tudo ficou mais legal? Até passar por outros perrengues que eu tinha, ficou mais fácil.
Nossa, até lidar com questões de saúde ficou mais fácil. Lidar com questões. Porque onde o João chega, ele é luz. Cara, ele alivia as coisas, sabe? Fica tudo mais fácil quando ele chega. É uma delícia. Você fala assim do dinheiro? Uhum. Você entende? Então, a gente, sem perceber, transforma o dinheiro numa entidade. E aí, veja como é que você está lidando com isso. Veja como é com essa pessoa que você criou. E aí o negócio começa a ficar doido, né?